Em um mundo onde a liberdade de expressão flui como um rio inesgotável, há lugares onde a fé se torna um ato de corajosa resistência. Nesses locais, a Bíblia, um livro que transformou vidas e nações, é silenciada e tratada com temor. 7 países ergueram barreiras de censura tão altas quanto o medo que as sustenta, reprimindo a liberdade de fé com leis duras e punições severas. Caro ouvinte, esse documentário nos leva aos lugares mais sombrios do mundo, onde a verdade é caçada e o Evangelho é tratado como um segredo perigoso. No entanto, mesmo nesses locais sombrios, a coragem daqueles que enfrentam a opressão nos mostra que, embora a Bíblia seja proibida, seu poder continua forte, como uma chama que nenhuma escuridão pode apagar. Nesse vídeo, vamos apresentar 7 países onde a Bíblia é proibida e a liberdade religiosa é severamente controlada. Vamos explicar como esses governos aplicam leis rígidas para limitar a prática da fé e explorar os motivos por trás dessas proibições. Acompanhe enquanto analisamos essas nações que veem a Bíblia como uma ameaça. Antes de começarmos, te convido a deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para que o YouTube o avise sempre que publicarmos um novo vídeo. Agora, vamos começar. Ao longo da história, o cristianismo enfrentou perseguições em diferentes épocas e lugares, desde o Império Romano, onde os cristãos eram jogados aos leões, até a Idade Média, marcada pela Inquisição. Na era moderna, surgiram novas formas de perseguição, algumas sutis e outras brutalmente explícitas, onde o simples ato de ler a Bíblia pode custar a vida. Em certos países, a Bíblia, que para muitos simboliza fé e esperança, é vista como um símbolo de resistência e perigo. Embora a liberdade religiosa seja um direito fundamental reconhecido globalmente, em várias regiões, esse direito é brutalmente negado, por motivos que variam desde o controle político até a defesa de uma identidade religiosa dominante. A seguir, conheça os 7 países onde possuir uma Bíblia é proibido. Número 1. Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, governada pelo regime totalitário da dinastia Kim desde 1948, o cristianismo é visto como uma ameaça ao poder absoluto do líder supremo. A ideologia Juche, que cultua o líder, exige lealdade total ao governo e ao grande líder. Por isso, qualquer religião que sugira a existência de uma autoridade superior é considerada subversiva. A Bíblia é completamente proibida. Possuir uma Bíblia na Coreia do Norte é considerado um dos crimes mais graves. As penas para quem é pego com uma Bíblia são severas e podem incluir execução pública, usada como um aviso para outros, ou prisão em campos de trabalho forçado conhecidos como Kwanliso. Nesses campos, os prisioneiros enfrentam condições desumanas, como trabalho forçado, má alimentação, tortura e abuso psicológico. Esses campos funcionam como centros de extermínio a longo prazo, com poucas pessoas sobrevivendo. Testemunhos de desertores norte-coreanos revelam o horror vivido pelos cristãos no país. Há histórias comoventes de famílias inteiras, incluindo crianças, enviadas para esses campos simplesmente por possuírem uma Bíblia, o que chocou a opinião pública internacional. Apesar disso, a situação dos cristãos na Coreia do Norte permanece crítica e desafiadora, levantando questões sobre a responsabilidade da comunidade global em proteger os direitos humanos fundamentais dessas pessoas. Número 2. Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o centro do islamismo e abriga as cidades sagradas de Meca e Medina. O país segue uma interpretação rigorosa do islamismo chamada wahhabismo,
que controla todos os aspectos da vida pública e privada. O wahhabismo é a única religião permitida, e qualquer outra crença, incluindo o cristianismo, é estritamente proibida e considerada uma grave ofensa ao Estado e à sociedade. O governo saudita tem leis severas contra a posse de textos religiosos não islâmicos. A aplicação dessas leis é feita pela polícia religiosa, conhecida como Mutawa, que patrulha as ruas e espaços públicos para garantir a conformidade com as normas religiosas. A Mutawa pode prender pessoas que possuam uma Bíblia ou pratiquem qualquer religião que não seja o islamismo. As consequências para quem é pego com uma Bíblia são severas. Estrangeiros podem ser presos, interrogados, deportados e, em alguns casos, sofrer punições corporais. Para os cidadãos sauditas, as penas podem incluir longas sentenças de prisão em condições severas. Cristãos expatriados, na maioria trabalhadores migrantes de países como Filipinas, Índia e Etiópia, vivem sob constante vigilância. Eles sabem que não podem expressar sua fé publicamente e precisam tomar precauções extremas para esconder qualquer sinal de cristianismo, mesmo em casa. Um exemplo é o relato de um trabalhador estrangeiro que teve que esconder sua Bíblia em compartimentos secretos de sua casa, temendo que uma visita inesperada da Mutawa descobrisse sua fé. Ele só podia ler a Bíblia à noite quando estava seguro de que ninguém o veria. Essa constante vigilância e o medo de represálias tornam a prática do cristianismo um ato clandestino e perigoso. Apesar das severas restrições e dos riscos envolvidos, muitos cristãos na Arábia Saudita continuam firmes em sua fé, mostrando uma coragem extrema em um ambiente tão opressor. Número 3. Maldivas. Famosa por suas belas praias e águas cristalinas, a realidade nas Maldivas é bem diferente do que aparenta para os turistas. O país é extremamente rigoroso em relação ao controle religioso. Nas Maldivas, o islamismo é a única religião permitida, conforme estabelecido pela Constituição. Qualquer prática religiosa fora do islamismo é considerada uma grave ofensa e um ato de traição ao Estado e à sociedade. A Constituição exige que todos os cidadãos sejam muçulmanos e o governo fiscaliza rigidamente essa uniformidade religiosa. A Bíblia e outros textos religiosos não islâmicos são totalmente proibidos. A entrada de tais materiais no país é restrita, e quem for encontrado com uma Bíblia pode enfrentar graves consequências, como prisão. Praticar o cristianismo nas Maldivas pode resultar em ostracismo social, perda de emprego e até expulsão da comunidade. A pressão social é intensa e a ameaça de ser denunciado por vizinhos é uma constante preocupação para os cristãos, que precisam manter sua fé em segredo absoluto. Os poucos cristãos nas Maldivas vivem em constante risco e solidão. Eles têm que tomar precauções extremas para evitar serem descobertos. Um cristão local relatou que memoriza passagens da Bíblia para meditar, pois possuir uma Bíblia física é muito arriscado. Para esses cristãos, a prática da fé é um ato silencioso e perigoso, onde orar ou ler as Escrituras pode significar grandes problemas. Essa realidade reflete o desafio enfrentado por muitos cristãos nas Maldivas, que continuam a manter sua fé viva, mesmo em um ambiente opressivo. Número 4. Somália. Devastada por décadas de guerra civil e fragmentada pela violência, a Somália é um dos lugares mais perigosos para ser cristão. Desde a queda do governo central em 1991, o país tem sido dominado por grupos armados islamistas, especialmente o Al-Shabaab,
uma organização terrorista ligada à Al-Qaeda. Esse grupo controla grandes áreas da Somália e declarou abertamente sua intenção de eliminar o cristianismo do país, usando extrema violência para atingir esse objetivo. O clima de terror na Somália é tão intenso que possuir uma Bíblia pode levar à execução. Para os poucos cristãos que ainda vivem no país, sua fé deve ser praticada em segredo total. Qualquer sinal de cristianismo, como ter uma Bíblia escondida ou falar sobre a fé, pode levantar suspeitas e resultar em execução imediata. O Al-Shabaab impõe um regime de medo e punição brutal para qualquer violação da lei islâmica estrita que seguem, incluindo decapitações, usadas para aterrorizar a população. Diante de tais ameaças, os cristãos somalis vivem em constante medo. Muitos escondem suas Bíblias e evitam qualquer comportamento que possa ser identificado como cristão. Até mesmo orar em silêncio pode ser mortal. Em um país onde o extremismo religioso é dominante, qualquer sinal de cristianismo é tratado como uma sentença de morte. Testemunhos de cristãos que conseguiram fugir da Somália revelam uma realidade aterrorizante. Alguns contam que precisavam literalmente se esconder em túneis ou cavidades secretas para poder orar, longe dos olhos dos militantes. As histórias de quem sobreviveu são poucas e carregadas de sofrimento. Mesmo assim, a fé desses cristãos persiste, florescendo nas sombras, nos lugares mais perigosos do mundo. Número 5. Afeganistão. Conhecido por sua longa história de conflitos, o Afeganistão se tornou um dos lugares mais perigosos para cristãos, especialmente após a retomada do poder pelos talibãs em 2021. O grupo, que segue uma interpretação extremamente rígida do islamismo, reinstaurou a Sharia como base legal do país. Segundo essa lei, converter-se do islamismo para o cristianismo é considerado apostasia, punível com a morte. Sob o governo talibã, qualquer manifestação de fé cristã é vista como uma traição à religião dominante e uma ameaça à ordem social. A perseguição aos cristãos aumentou, forçando-os a viver completamente na clandestinidade. Não são apenas os convertidos que correm risco. Possuir uma Bíblia, seja física ou digital, é considerado um crime. As autoridades monitoram a população de perto, utilizando redes de informantes e vigilância digital para rastrear qualquer atividade cristã. Até mesmo uma Bíblia digital pode ser motivo de condenação à morte. Os cristãos afegãos precisam ser extremamente cautelosos ao praticar sua fé, sabendo que qualquer deslize pode ser fatal. Suas histórias são raras, pois muitos vivem em total isolamento. Um relato marcante é o de um convertido cristão que foi denunciado pelo próprio irmão após sua conversão. Desesperado para proteger sua família, ele foi forçado a queimar sua única Bíblia, enquanto seus filhos assistiam em silêncio, chorando. Esse testemunho é apenas um dos muitos exemplos da difícil realidade dos cristãos no Afeganistão. Eles vivem sob constante medo de serem traídos, seja por convicções religiosas ou pela pressão do regime. Número 6. Paquistão. Embora o Paquistão tenha uma rica herança cultural e religiosa, o país vive profundas tensões entre sua identidade como Estado Islâmico e a presença de minorias religiosas. A Bíblia e o cristianismo não são explicitamente proibidos pela Constituição, mas as rigorosas leis de blasfêmia, criadas nos anos 1980, são frequentemente usadas para perseguir minorias, principalmente os cristãos. Essas leis permitem que qualquer crítica ao islamismo, ao Alcorão ou ao profeta Maomé
seja punida com pena de morte ou prisão perpétua. Nesse cenário, a posse de uma Bíblia pode ser vista como uma provocação. As leis de blasfêmia são vagas e abertas a interpretações amplas, o que leva ao abuso dessas regras em disputas pessoais ou para discriminação religiosa. Cristãos paquistaneses, uma pequena minoria, vivem sob constante vigilância e medo de que qualquer palavra ou ação seja mal interpretada como blasfêmia. Para os cristãos no Paquistão, possuir uma Bíblia significa correr risco constante. Comunidades cristãs são frequentemente monitoradas e qualquer indício de insubordinação religiosa pode resultar em acusações de blasfêmia. O caso mais conhecido é o de Asia Bibi, uma mulher cristã acusada de blasfêmia em 2009 após um desentendimento com vizinhos muçulmanos. Presa e condenada à morte, ela passou quase uma década no corredor da morte até ser absolvida em 2018, graças à pressão internacional. Durante esse tempo, Asia Bibi viveu sob constantes ameaças e sua família teve que se esconder para evitar represálias. Esse caso ilustra os perigos enfrentados pelos cristãos no Paquistão, onde a prática de sua fé pode resultar em uma acusação de blasfêmia e um sofrimento profundo. Esse ambiente de medo e vigilância limita severamente a liberdade religiosa e obriga muitos cristãos a esconderem sua fé. Número 7. Irã. O Irã, com uma história rica de milhares de anos, é governado por um regime islâmico xiita desde a Revolução Islâmica de 1979. Durante essa revolução, o último Shah, Mohammad Reza Pahlavi, foi retirado do poder e o Ayatollah Ruhollah Khomeini assumiu o comando do país. Desde então, o país é uma teocracia que mistura poder religioso e político, baseando suas leis na Sharia, lei islâmica, e controlando rigidamente todas as atividades religiosas. Embora a Constituição iraniana reconheça oficialmente algumas minorias religiosas, como cristãos, judeus e zoroastristas, essa aceitação é apenas superficial. Convertidos do islamismo para o cristianismo e aqueles que tentam evangelizar enfrentam perseguições severas. O governo vê a conversão ao cristianismo como uma ameaça à identidade islâmica do Irã e uma forma de subversão ao Estado. Como resultado, qualquer atividade cristã, principalmente evangelização, é fortemente reprimida. A distribuição de Bíblias no Irã é completamente proibida, e quem tenta compartilhar ou ensinar o cristianismo enfrenta punições rigorosas. As reuniões secretas de cristãos, conhecidas como igrejas domésticas, são frequentemente alvos de policiais. O governo vê essas reuniões como uma ameaça ao regime, e os líderes dessas congregações são particularmente perseguidos. Muitos cristãos presos são acusados de atuar contra a segurança nacional, o que permite ao governo usar qualquer justificativa para reprimir essas pessoas. Na prisão, os cristãos sofrem torturas físicas e psicológicas, com o objetivo de forçá-los a renunciar à fé ou confessar. Um caso conhecido é o de um pastor preso por liderar uma pequena congregação e distribuir Bíblias em Farsi. A polícia secreta o levou de sua casa à noite, diante de sua família, e ele passou meses sendo torturado. Mesmo sob espancamentos e ameaças de morte à sua família, ele não abandonou sua fé nem entregou os nomes de outros cristãos. Quando foi libertado, foi obrigado a deixar o país imediatamente. Esse exemplo ilustra a realidade enfrentada pelos cristãos no Irã. A repressão estatal, a vigilância constante e o medo de violência criam um ambiente onde a fé só pode ser praticada em segredo. Apesar desses riscos,
muitos cristãos continuam se reunindo e compartilhando a Bíblia de forma clandestina, mostrando grande coragem e devoção. Sua fé persiste, mesmo nas condições mais adversas, florescendo em meio à repressão de um regime que tenta erradicá-la. Caros ouvintes, é triste pensar que enquanto muitos de nós temos a liberdade de ler a Bíblia, milhões de pessoas ao redor do mundo arriscam suas vidas para ter acesso a esse livro sagrado. Isso deve nos fazer refletir e valorizar o que temos. Muitas vezes, mesmo com a Bíblia em nossas mãos, deixamos de lê-la e, apesar de termos um lugar para congregar, não o fazemos. Chegou a hora de despertarmos e darmos valor ao que nos foi concedido. Como o Senhor Jesus nos ensina em Lucas 12:48. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, mais ainda será pedido. Esse versículo nos ensina um princípio muito importante. Quanto mais privilégio recebemos, mais seremos cobrados por isso. Pense na facilidade com que muitos de nós podem acessar uma Bíblia, lê-la em paz e frequentar igrejas livremente, enquanto em outras partes do mundo, tantas pessoas enfrentam duras restrições e perseguições. Se você tem o privilégio de ter uma Bíblia em mãos, enquanto outros nem sequer podem possuí-la, pergunte-se: de quem você acha que Deus exigirá mais? Esse é um convite para refletirmos profundamente sobre como temos valorizado nossa fé e a palavra de Deus, que recebemos com tanta facilidade. Não basta apenas reconhecer esse privilégio, é necessário usá-lo com sabedoria. O fácil acesso à Bíblia e à prática de nossa fé nos coloca em uma posição de responsabilidade. Não podemos ser complacentes ou indiferentes. Devemos aproveitar cada oportunidade para fortalecer nosso relacionamento com Deus, estudar sua palavra e viver conforme seus ensinamentos. Caro ouvinte, não permita que a comodidade o faça esquecer o valor inestimável do que você tem. Reflita sobre o seu compromisso com a fé e o quanto valoriza o que muitos outros só podem sonhar em ter. E assim chegamos ao fim desse vídeo. Obrigado por estar conosco no canal Fato Milenar. Que Deus abençoe sua vida grandemente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.